que não chegou ainda. Só tá faltando a Kátia, eu acho, que não entrou, por enquanto. Hoje a gente vai falar sobre evolução. Eu não sei se vocês já deram uma olhada nos exercícios de vocês, mas, nossa, evolução, quando cai no Enem, é uma coisa muito tranquila. É bem básico, não cai muitas coisas, tipo, super específicas, certo? E cai muita evolução para a gente analisar as árvores filogenéticas. A gente vai aprender como que a gente interpreta as árvores filogenéticas. E quando está caindo, por exemplo, planta, está caindo animal também, sempre vem as características evolutivas desse grupo. Então, o que a gente aprendeu hoje, como a gente vai analisar que tem um ancestral em comum, a gente vai utilizar para quando a gente for falar de botânica e quando a gente for falar também de zoologia, certo? Então, hoje a gente vai aprender a analisar essa árvore filogenética. Então, eu vou compartilhar os slides com vocês. Desculpa a demora, gente, mas meu computador, a bateria, pifou. E ela tem carga ainda, só que ela tava meio que dando um curto. E o computador desligava, mesmo se estivesse na tomada. Aí eu tive que tirar a bateria e eu preciso mandar arrumar. Só que o problema é que eu não posso ficar sem computador, porque eu uso o computador praticamente todo dia para preparar aula, essas coisas. Então eu não consigo mandar arrumar. E daí, para ajudar, o meu carregador quebrou ao mesmo tempo, certo? Então ele só funciona quando ele quer. Eu mandei para vocês os slides mesmo, porque em PDF eu ia ter que fazer outras páginas, porque tem imagens que só aparecem na tela. Se vocês quiserem depois assistir o Bill na Quarentena que a gente fez sobre os dinossauros e sobre evolução, vai ser bem legal. Vai ser um pouco do que a gente viu hoje, né? Porque eu fiz uma aula rapidinho, só que daí tem um professor de paleonto falando de fossilização, e tem também um professor que está falando sobre os répteis que existiram aqui no Mato Grosso. Na verdade, no Brasil Central, porque ele também faz pesquisa todo o Centro-Oeste, então em Brasília e aqui também. Então, se vocês quiserem assistir depois, foi um na quarentena, tipo, bem longo. Vocês assistiram. Só que o pessoal ficou até o final. Teve mais de 2 horas, porque quem não gosta de falar de dinossauro, né? Minha camiseta aqui, que eu vendi meu rim para pagar, porque é da Coach, mas valeu cada centavo. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo os slides? Sim. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser que eu explique alguma coisa de novo, me grita aí ou manda mensagem no chat, tá? Não deixa para o final da aula, não tem problema. Bom, então a aula de hoje vai ser sobre evolução, certo? Aqui tem o meu livrinho, que é, digamos que a Bíblia da Evolução, que é a origem das espécies do Charles Darwin, que é a mostrando que está aparecendo aí na lateral de óculos, né? Ele, gente, ele, digamos assim, que ele é o pai da evolução, porque é ele que conseguiu explicar da maneira mais correta como que os seres vivos eles vão mudando ao longo do tempo. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho das primeiras ideias evolucionistas e falar sobre a seleção natural, que é a teoria do Charles Darwin, certo? Bom, por muito tempo, acreditava-se que os seres vivos eles não mudavam, eles eram imutáveis, eles nasciam desse jeito e eles iam continuar assim o resto da vida. De quem surgiu essa ideia? Dos filósofos, principalmente do Aristóteles. Então, para eles, os seres vivos, eles nasciam daquela maneira e os outros seres vivos que acabavam surgindo, não é porque eles surgiam de outros seres vivos, e sim porque eles poderiam surgir, inclusive, de coisas inanimadas, aquela geração espontânea, a biogênese que a gente viu na última aula, era uma das maneiras que que os filósofos eles encontraram, inclusive Aristóteles, para falar como que os seres vivos eles surgiam. Então, se eles poderiam surgir a partir de qualquer coisa, quer dizer que não existia evolução. E a gente sabe que muitas ideias dos filósofos, elas foram incluídas nos dogmas da igreja. E a gente sabe que esses dogmas da igreja, eles eram considerados como uma verdade universal. Eles não podiam, inclusive, ser questionados. O questionamento de alguma coisa que a igreja ela considerava como uma verdade absoluta, como, por exemplo, a Terra ser o centro do universo, ele poderia
causar, inclusive, excomungação da igreja ou inclusive pena de morte, certo? Então, você contrariar esses dogmas da igreja não era só um absurdo para o pessoal da época, você ainda corria um risco de ser criticado na sociedade e, inclusive, receber pena de morte, dependendo em qual tipo de sociedade que você estava, certo? Então, essa ideia de fixismo, ela durou mais de 1000 anos. E as pessoas, elas começaram a se questionar, principalmente, a gente vai ver que foi por causa também das grandes navegações, mas porque também um dos motivos foi que aquela teoria da geração espontânea, da biogênese também, ela caiu por chão. Foi, digamos assim, que esclarecido que a vida ela só pode ter surgido da vida. Então, como que a gente tem essa grande variedade de seres vivos que a gente tem hoje? Então, as pessoas, os naturalistas, na época, essas pessoas eram chamadas de naturalistas, ainda não existia o termo cientista, eles começaram a falar que provavelmente esses seres vivos, eles passavam por modificações ao longo do tempo. Eles não eram imutáveis, e sim eles conseguiriam se transformar, certo? Então, no início, gente, isso foi tipo um absurdo, certo? Então, quais foram, por exemplo, os indícios, né, que fizeram as pessoas elas começarem a mudar de ideia e pensar em outras coisas e questionar esses dogmas, essas verdades que eram aceitas naquela sociedade. Então, principalmente a partir do século 18 e 19, os estudos de geologia, eles demonstraram que a Terra, ela provavelmente, ela era muito mais antiga do que constava na Bíblia, certo? Então, durante esse muito tempo que se passou, esses seres vivos eles também poderiam acabar se transformando. Além disso, começaram a encontrar fósseis em rochas sedimentares. Então, encontrar partes de organismos, a gente vai ver exatamente o que é um fóssil, mas encontrar indícios de organismos, digamos que assim, entre parênteses, né, partes de organismos que não são iguais aos organismos que existem hoje em dia. Então, já existiam organismos diferentes em outras camadas da Terra. Então, surgiu esses vivos, né? Quando eu falo de geologia, eles inclusive eles comparavam continentes diferentes, não só a rocha de um único local, porque já existiam as grandes navegações, vários locais já haviam sido descobertos, inclusive descobertos, né, entre parênteses, inclusive a nossa América. Então, os cientistas eles foram comparando esses locais, falando não, a vida ela vai se modificando, já que a Terra ela não é tão nova assim, ela com certeza ela vai se modificando. Então, encontraram fósseis também nessas rochas sedimentares. O que são fósseis, pessoal? Fósseis eles vão ser restos ou vestígios de seres vivos com mais de 11.000 anos. Como que a gente vai saber a idade de um fóssil? Através de datação radioativa que é feita com carbono 14. Então, alguns fósseis que ainda podem ter alguns átomos que era daquele ser vivo, eles vão ter um tipo de isótopo radioativo de carbono 14. E a gente sabe que essas substâncias, elas têm um tempo de meia-vida, ou seja, a cada determinado tempo, metade daquela amostra radioativa, ela vai desaparecer. Então, você consegue fazer uma data estimada de quanto tempo aquele fóssil ele está ali, quantos anos mais ou menos ele tem, certo? Nem todos os organismos você consegue fazer isso, porque quando a gente vê os tipos de fossilização, alguns tipos de fósseis, eles podem, por exemplo, só ter deixado uma marca na rocha, uma impressão, pode ter substituído toda a matéria orgânica, ela pode ter sido substituída por minerais, por exemplo, mas daí eles conseguem saber mais ou menos a data daquele fóssil com base em outros fósseis que eles acham na mesma camada da rocha sedimentar. Então, isso é possível fazer. Mas fóssil, gente, é uma coisa muito difícil de acontecer e de se achar, inclusive. Para existir um fóssil, tem que ter certeza que aquele organismo ou que aquele vestígio ele tem que ter sido soterrado. Não pode ter tido oxigênio, não pode ter tido decomposição, porque se decompor, não vai ficar aquela marca no ambiente, certo? E quando a gente está falando de fósseis,
é muito mais fácil a gente achar o fóssil de uma parte dura de um ser vivo, como, por exemplo, uma carapaça, um osso, do que de tecido mole, né? Como, por exemplo, de pele, ou até pelos, inclusive, podem ser achados. Mas existe? Existe. De que maneira a gente pode ter um fóssil desses tecidos? É, algum organismo que ficou congelado, por exemplo. Então, essas partes, elas acabaram ficando preservadas. Se tiver mais de 11 mil anos, é considerado um fóssil, senão não é considerado fóssil. Pode ir em um local muito seco, extremamente seco, como, por exemplo, uma caverna, o organismo ter morrido e ter ressecado, e sem água, os micro-organismos, eles não conseguem decompor aquele ser vivo, então acabou, depois de mais de uns 1000 anos, a gente encontrando, por exemplo, um organismo numa caverna. Então, pode acontecer também. Vocês já devem ter visto o Jurassic Park. Eles tiram de uma rocha, que é o ambar, um mosquito. Lá existe aquele organismo preservado. Então, também pode ser considerado um tipo de fóssil, certo? Esse processo que vai deixar partes moles de organismos preservados, a gente chama de mumificação. Ah, e as múmias do Egito podem ser consideradas múmias? Depende. Se elas tiverem mais de 11 mil anos, sim. Senão, não são fósseis, apesar de ter o mesmo nome, certo? Os vestígios que os seres vivos deixam, como por exemplo, ninho de dinossauro, pegadas, às vezes não exatamente vai ser um dinossauro, porque existiram vários tipos de organismos que não eram dinossauros, mas essas pegadas elas também podem ser fósseis, certo? Aqui no Mato Grosso, a gente tem muitos fósseis, a gente tem inclusive pegadas quando a gente vai para a cachoeira, a gente vê várias rochas. E aqui no Mato Grosso tem muitos locais que ainda não foram explorados ou que são dentro de fazenda. E acharam fósseis de pegadas de um ancestral de um crocodilo. Ele não era um dinossauro, já era um réptil, provavelmente parente dos crocodilos, e as pegadas são enormes. Então, é um vestígio, também pode ser considerado um fóssil também. Aqui no Mato Grosso, gente, antigamente era mar, certo? Então, a gente consegue encontrar no Mato Grosso fósseis de conchas, de répteis que eles nadavam. Inclusive, se vocês forem ali na UFMT, no Laboratório de Geomorfologia, lá tem um fóssil de um réptil marinho que tem mais de 250 milhões de anos aqui na UFMT. Olha que legal. Inclusive, vocês podem visitar o laboratório quando vocês quiserem. Só me mandem uma mensagem que eu posso falar com o pessoal do laboratório para receberem vocês, inclusive. E o professor que participou do Na Quarentena, ele trabalha nesse laboratório. Ele está fazendo biologia, ele trabalha com paleontologia e ele que estuda os répteis, né, do Brasil Central, que seria o Centro-Oeste. Então é muito legal, ele pode explicar para vocês um dia, dá para marcar se vocês quiserem assistir. Assistir não, né? Ver a palestra deles, vai ser algo. Então, quando há fósseis, já é difícil de existir fósseis, mais ainda de se achar esses fósseis, né? Imagina quantos fósseis já devem ter sido destruídos, quantos fósseis também nunca vão ser achados porque estão em locais que não tem pesquisa ou em locais que já foi compactado, tem uma cidade, por exemplo, em cima, né? Então, é muito difícil. Mas quando os fósseis são achados, a gente consegue ver, através das características morfológicas deles, ou seja, da anatomia deles, de quais organismos que eles são aparentados hoje em dia. Então, a gente consegue contar a história evolutiva de alguns grupos através dos fósseis. Óbvio que há muita lacuna, né? A gente não vai conseguir encontrar todos os seres vivos e todas as transições, né, que esses organismos passaram para até a gente ter os organismos que a gente tem hoje em dia. Por isso, quando a gente fala de evolução e de classificação dos seres vivos, quando a gente fala dos fósseis, como por exemplo dos humanos, por que que no vestibular não cai coisa específica, por exemplo, tal espécie de hominídeo viveu junto com outra, é a mais recente descoberta ou é a mais antiga como uma verdade absoluta? Porque isso pode mudar. Cada vez que acham um fóssil novo, a história evolutiva do homem muda também, certo? Então, nunca vai dar para vocês responderem uma coisa com certeza absoluta quando a gente está falando da evolução. Por isso que, geralmente, eles simplesmente colocam árvores filogenéticas e pedem para vocês analisarem essas árvores filogenéticas, principalmente quando a gente está falando da evolução do homem, certo? Então, aqui uma outra imagem, só para a gente ver, né, que nas camadas
de rochas sedimentares, dependendo do período, a gente vai ter tipos de fósseis diferentes. No Nordeste tem muito fóssil, muito fóssil. Lá eles retiram rochas para eles fazerem pisos de casas e no meio das rochas eles encontram vários fósseis, às vezes de peixes. Então tem várias equipes de paleontólogos que acabam trabalhando nessas, acho que pode ser chamado de mina, e que eles acabam doando esses fósseis para a universidade, mas eles têm que ficar lá. E muitas vezes, na hora de remover a rocha, acaba quebrando. E tem um local também que chama Vale dos Dinossauros lá no Nordeste, que tem museu, tem tudo. E tem um local que você pode passar por um caminho que na lateral, que é onde você não pode pisar, tem as pegadas de dinossauros que estão fossilizadas. Isso aqui no Brasil, muito legal, né? No Paraná também tem muito fóssil, eles encontraram uma grande quantidade de répteis voadores lá no Paraná. E o meu ex-professor de paleonto, que foi o que participou do Na Quarentena, ele participou da descrição desse fóssil. O professor Lucas. Ele tem um canal, inclusive, no YouTube, se vocês quiserem assistir. Bom, algumas das coisas que eu vou falar aqui que são evidências da evolução são coisas que não necessariamente todos os cientistas que naquela época defendiam a evolução, eles perceberam. Só que são evidências que hoje em dia, com as informações que a gente tem, a gente sabe que a evolução provavelmente aconteceu, certo? Então, uma outra evidência é a embriologia comparada. Quando a gente compara os estágios embrionários dos seres vivos, a gente consegue ver que nos primeiros estágios, eles são muito parecidos, mesmo sendo organismos que não são, por exemplo, do mesmo grupo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um peixe, um anfíbio, um réptil e um mamífero. Aqui nessa primeira coluna aqui de cima, nessa primeira linha, não coluna, nessa primeira linha. Olha como eles são tão parecidos, certo? E daí, durante o desenvolvimento embrionário, eles acabam ficando diferentes. Mas nos estágios iniciais, eles são muito parecidos. Então, como que eles são tão parecidos mesmo sendo organismos tão diferentes depois que eles nascem, né? A gente está vendo a embriologia comparada de um grupo de animais que a gente chama de cordados, que é o grupo do qual nós fazemos parte. Para ser um cordado, precisa ter 4 características que são exclusivas dos cordados. Cauda pós-anal, então ter uma cauda, certo? Ter notocorda, que é um tubo cartilaginoso que dá sustentação para o embrião e também auxilia para dar direção para onde as células têm que se deslocar durante o desenvolvimento embrionário. Tem que ter um tubo nervoso dorsal. Então, o sistema nervoso é um sistema nervoso tubular e dorsal, que é na parte das costas. E tem que ter fendas faríngeas, que fica na lateral do embrião, que vai se desenvolver em brânquias. Então, todos esses organismos aqui, eles têm essas características quando eles são embriões. Depois, algumas acabam desaparecendo ou sendo substituídas por outras estruturas, mas eles possuem. Então, como que eles possuem tantas características assim se eles não são tão próximos, né? Então, a embriologia comparada é uma evidência da evolução, certo? Essas semelhanças no desenvolvimento embrionário dos vertebrados. Então, isso daqui são embriões de vertebrados, os organismos que têm vértebra. Estruturas vestigiais, que são estruturas que são muito reduzidas em algumas espécies. Em outras espécies, elas são bem desenvolvidas. Então, por exemplo, as baleias. As baleias, elas são organismos mamíferos também, apesar de elas estarem no mar. E elas provavelmente surgiram a partir de um grupo de mamíferos que era terrestre. Então, elas não têm mais digamos que as pernas delas, as patas, que são os membros inferiores, certo? Essa nadadeira que ela tem aqui no final, essa parte aqui dessa nadadeira é cartilaginosa, então não é osso que forma. Mas os ossos que formariam as patas inferiores delas, as pernas delas, eles estão atrofiados aqui. Eles existem, mas eles são de tamanho reduzido, ela não utiliza mais eles. Enquanto em nós, que também somos mamíferos, e os demais mamíferos, eles são bem desenvolvidos, né? A nossa pelve, aqui, nosso quadril, e o nosso fêmur, que é o osso da coxa, certo?
E também, além dessas estruturas vestigiais, que pode ser também, por exemplo, nas cobras, que os antepassados das cobras, eles tinham também essas patas, só que durante o desenvolvimento acabou também perdendo, mas eles têm esses ossos ativos dentro deles. E, por exemplo, em nós, quais são as estruturas vestigiais em nós humanos? O nosso apêndice, que fica lá no nosso intestino grosso, que os nossos antepassados, eles faziam parte do tubo digestório, porque os nossos antepassados, eles eram herbívoros, então ele precisava ter um tubo digestório maior para conseguir digerir a celulose, certo? Porque era mais difícil. E também um outro exemplo que não está escrito aí, mas, por exemplo, os nossos sisos, que são os nossos últimos molares. A gente não utiliza mais eles, porque a gente não precisa mastigar mais tanta comida, porque a gente não se alimenta mais somente de vegetais. Porque para digerir vegetais, gente, é mais difícil. A gente precisava mastigar mais. Como, por exemplo, os nossos que são herbívoros. Então, a vaca, por exemplo, que é ruminante, né? Mas hoje em dia, não, a nossa dieta é onívora. Então, esse dente em nós, ele é vestigial, certo? Tem gente que já nem nasce com esse siso, que é o nosso último molar. Isso é uma evidência da evolução também, que nós continuamos evoluindo, certo? E além disso, alguns organismos, eles podem nascer com estruturas que eram dos antepassados deles. E não existe mais. Como, por exemplo, nós humanos, a gente pode nascer com cauda. Por quê? Os nossos antepassados, eles tinham cauda, que seria um rabo, né, uma cauda posanal. Durante o nosso desenvolvimento, a gente tem cauda, porque a gente tem o gene para isso, que são ativados durante o nosso desenvolvimento embrionário, mas outros genes são ativados e causam a morte dessas células que formam a cauda. Mas às vezes, por causa de algum problema, essa cauda ela pode não desaparecer e o humano nascer com cauda. Não vai ser funcional, a gente não vai conseguir mexer igual a cauda, por exemplo, dos cachorros. Às vezes não vai ter nem osso, às vezes vai ser só pele, tecido adiposo e as meninges que revestem o sistema nervoso central, certo? Mas a gente pode nascer com cauda. Como que a gente nasce com cauda se a gente não tem? Porque no nosso DNA tem o gene para isso, certo? Ou, por exemplo, as cobras nascerem com patas traseiras. É também um atavismo, certo? Então, como que a gente pode ter isso se não ocorreu evolução, certo? É uma informação que está armazenada lá no nosso DNA. Lembrando que as evidências que eu estou falando da evolução aqui é tudo que a gente sabe hoje em dia. Não estou falando só lá da época que eles começaram a pensar que existiu evolução, certo? Mas é porque se a gente falar dessas evidências só no final, fica meio estranho, certo? Mas qualquer dúvida vocês me perguntam. Bom, outras evidências da evolução que a gente sabe com a tecnologia que a gente tem hoje, as semelhanças bioquímicas. Hoje em dia, a gente sabe de genética, a gente sabe de DNA, a gente sabe de gene, e a gente tem tecnologia para poder comparar essas substâncias de organismos diferentes. Então, por exemplo, todos os seres vivos, a gente viu outro dia na nossa aula sobre DNA, que todos os seres vivos, eles compartilham um código genético. O código genético é aquela tabela da correspondência entre as trincas de base nitrogenadas do RNA com o aminoácido correspondente. Todos os seres vivos, de bactéria até uma planta, um animal, ou até o vírus, eles vão utilizar o mesmo código genético. Então, é composto pelas mesmas substâncias, né? Como que não existiu evolução se a gente compartilha o mesmo código genético, por exemplo? E a gente consegue, inclusive, comparar o nosso DNA. Se a gente for comparar, por exemplo, o DNA nosso e de uma mosca, mais ou menos 40 e poucos por cento do DNA da mosca é parecido com o nosso. Se a gente for pensar numa estrela do mar, mais de 70% do DNA é parecido com o nosso. E se a gente pegar um chimpanzé anão, que é o bonobo, ele vai compartilhar mais de 98% do DNA, certo? Então, isso quer dizer que nós somos todos aparentados, certo? E, além disso, distribuição geográfica. Existem muitos organismos que são muito parecidos e que vivem em locais próximos. Só que eles,
possuem alguns tipos de adaptação que são específicas para o local em que eles vivem. Então, por exemplo, pode ter vários tipos de pássaros que vivem perto um do outro, que não são da mesma espécie, mas são muito parecidas. Mas aí, quando a gente vai ver, em um local a gente tem mais larvas para comer. Então, aquele passarinho tem um bico mais fininho. Apesar de ser muito parecido com uma espécie, que próxima a ela tem um bico mais grosso, porque lá tem sementes duras, certo? Então, elas vivem próximas, mas são espécies diferentes, e o organismo dela está adaptado para o local em que ela vive. Tudo isso, gente, são evidências da evolução, certo? Mais uma vez, não são provas. Por que não são provas? Porque para ser prova, teria que ser uma coisa muito concreta. E não tem como a gente pegar por exemplo, uma máquina do tempo e voltar 250 milhões de anos atrás para a gente ver como eram os seres vivos. Mas tudo indica, com esses indícios, que sim, ocorreu a evolução. Por isso, inclusive, que a gente chama de teoria. Teoria é quando a sua hipótese, a sua hipótese, por causa dos dados que você tem, ela é considerada correta, certo? Bom, um outro motivo é a seleção artificial. A seleção artificial é a seleção feita pelo homem em cima dos organismos, como, por exemplo, os cachorros, como, por exemplo, os organismos que o homem ele cria para consumir. Então, as galinhas, elas são gigantescas por causa de hormônio. Não só por hormônio, gente. Desde que o homem ele começou a domesticar os animais e começou também com a agricultura, ele começou a selecionar aqueles organismos que tinham as características que ele queria e cruzar esses organismos. Então, por exemplo, a galinha, ele pegava aquela galinha, o galo, que é maior, que tinha mais carne, mais músculo, e cruzava. O boi, mesma coisa. A vaca, vou cruzar mais essa vaca porque eu sei que ela vai dar mais leite. Então, ao longo do tempo, ele foi selecionando esses organismos com as características que ele queria. E, por exemplo, o cachorro. Os cachorros, eles eram lobos. Só que esses lobos, eles acabaram sendo domesticados pelos humanos, porque eles viviam perto, né, da onde os humanos viviam, começavam a comer carniça, e aí os filhotinhos dos humanos acabavam pegando para cuidar. E com o passar do tempo, a gente tem um York do lobo, gente. Então, se em poucos mil anos a gente conseguiu modificar tanto esses animais que estão tão próximos da gente, ou inclusive as plantas, o que pode acontecer na natureza com o passar de milhões de anos? Muita coisa, certo? Então, seria uma outra evidência da evolução, certo? A anatomia comparada dos seres vivos é uma outra evidência da evolução. A gente compara os órgãos dos organismos e a gente vai ver as semelhanças internas e as diferenças também que eles tenham, caso eles vivam em locais diferentes. Então, por exemplo, órgãos homólogos são aqueles órgãos que não necessariamente eles servem para a mesma coisa em indivíduos diferentes, mas quando a gente vai ver a estrutura interna desses órgãos, essa estrutura ela é muito parecida. Por quê? Porque órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária. Então, os seres vivos que têm órgãos homólogos, eles têm um ancestral em comum. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem o braço de um humano, a pata de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Se a gente for ver, eles vão ter os mesmos ossos. A diferença seria no tamanho desses ossos, certo? Um pouco no formato deles, se eles são fundidos ou não. E, não serve exatamente para a mesma coisa. Mas tem a mesma origem embrionária? Esses ossos são os mesmos? Sim. Então, isso significa que todos esses organismos aí, eles têm um ancestral em comum. Se a gente for ver no embrião, essa estrutura que vai formar o braço, que vai formar a pata, a nadadeira, que vai formar a asa, ela surge do mesmo local do embrião, certo? Então, são órgãos homólogos. Já os órgãos análogos, eles não servem para a mesma coisa. Eles servem para a mesma coisa, mas eles não vão ter a mesma origem embrionária, como, por exemplo, a asa de um pássaro
e a asa de uma borboleta, certo? A asa de um pássaro, ela é super complexa. Ela vai ter ossos, ela vai ter músculo, vai ter tendão, vai ter ligamentos, certo? Vai ter gordura também, vai ter penas. A asa de uma borboleta é basicamente feita de quitina, certo? Então, não tem a mesma origem embrionária se a gente for analisar o embrião de uma borboleta ou o embrião de uma ave. Mas serve para a mesma coisa, que serve para voar, porque esses organismos eles ocupam o mesmo ambiente. Então, essas estruturas elas foram selecionadas da mesma maneira. Então, órgãos análogos eles não têm a mesma origem embrionária, mas eles têm a mesma função. Já órgãos homólogos não precisam exatamente ter a mesma função, mas têm a mesma origem embrionária, certo? Esses órgãos, eles surgem a partir de dois processos distintos: a irradiação adaptativa e a convergência evolutiva. A irradiação adaptativa, ela gera órgãos que a gente chama de homólogos. Já a convergência evolutiva, ela gera órgãos que a gente chama de análogos. Então, o que seriam esses dois processos? A irradiação adaptativa é quando a gente tem um ser vivo ancestral, certo? E esse ser vivo ancestral, ele tinha uma grande disponibilidade de hábitat e de alimento, então ele conseguiu se espalhar pelo território. E com o passar de milhares e milhares de anos nesse território diferente, foram surgindo novas espécies a partir de esse organismo ancestral. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mamífero ancestral que deu origem a todos os mamíferos que existem hoje, certo? Então, por exemplo, aos primatas, aos lobos, aos ursos, às baleias, ao marinho, todos eles são mamíferos, certo? Então, se todos eles são mamíferos, se a gente comparar, por exemplo, a pata do urso, do antílope, a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a gente vai encontrar aqui os mesmos ossos. Não necessariamente vai servir para a mesma coisa, mas tem a mesma origem embrionária. Então, é irradiação adaptativa, certo? Já a convergência evolutiva é uma outra maneira desses organismos eles evoluírem. Por quê? Esses organismos que acabam convergendo, eles não necessariamente têm um ancestral em comum, mas eles ocupam o mesmo ambiente. Se eles ocupam o mesmo ambiente, eles têm os mesmos tipos de pressões seletivas naquele ambiente, mesmo tipo de seleção natural eles vão passar, apesar de não serem parentes tão próximos. Por exemplo, aqui a gente tem um golfinho, a gente tem um tubarão, certo? Golfinho é mamífero, tubarão é um peixe cartilaginoso, e o ictiossauro, ele é um réptil, mas ele é fóssil, ele não existe mais atualmente. Todos eles têm a anatomia externa muito parecida. Quem é leigo, que não sabe a diferença, provavelmente vai achar que eles são parentes muito próximos. Só que não. Um é um réptil, um é um mamífero e um é um peixe, certo? Mas por que eles têm um corpo tão parecido, com nadadeiras, o corpo no formato fusiforme? Porque eles vivem no mesmo ambiente, que é um ambiente marinho, um ambiente aquático. Então, eles vão ter o corpo no mesmo formato, por exemplo, para eles conseguirem se deslocar na coluna d'água, certo? Então, convergência evolutiva forma órgãos análogos. Então, por exemplo, se a gente for ver a nadadeira do tubarão, ela não vai ter os ossos igual a gente encontra na nadadeira do golfinho. Então, são órgãos análogos, certo? Então, vamos falar das principais teorias da evolução. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o Jean-Baptiste Lamarck. O Lamarck, a teoria de Lamarck. Quando a gente fala do Lamarck, ele não foi o primeiro naturalista a falar sobre os organismos sofrerem modificações ao longo do tempo, mas ele foi o primeiro naturalista que as ideias deles tiveram digamos que uma relevância na comunidade científica da época, certo? Lá no século XVIII. Quando a gente fala do Lamarck,
Ele propôs que os seres vivos, eles passavam por modificações ao longo do tempo e cada vez essas modificações, elas iriam ficando um pouquinho mais complexas. Só que para o Lamarck, ele também acreditava em geração espontânea, certo? Ele também acreditava que os seres vivos, eles poderiam surgir espontaneamente, na teoria da abiogênese que a gente viu numa outra aula. Só que ele falou que sim, os organismos passavam por mudanças e que iam se modificando ao longo do tempo, certo? Eles teriam formas mais simples e que ao longo do tempo esses seres vivos eles iriam ficando cada vez mais complexos. Ele formulou duas leis para poder explicar, então, como que esses organismos eles acabavam adquirindo essas características e como que eles passariam essas características ao longo do tempo. Então, para explicar a evolução, ele fez uma lei chamada do uso e desuso e a outra da herança dos caracteres adquiridos. Para o Lamarck, se um organismo utilizasse muito uma parte do corpo dele, os fluidos que existiam dentro do corpo dele acabariam se deslocando para essa parte do corpo e essa parte do corpo acabaria se desenvolvendo. E se por acaso aquele organismo não utilizasse uma parte do corpo, aqueles fluidos acabariam não se deslocando tanto para aquela parte do corpo e aquela parte acabaria se atrofiando. Então, por exemplo, esse exemplo da girafa, não necessariamente o Lamarck falou isso, mas é o que mais aparece nos livros, é só para explicar mais ou menos o pensamento dele. Para ele, se a girafa ela ficasse usando muito o pescoço, porque ela queria alcançar as folhas da árvore, toda vez que ela utilizasse o pescoço, esses fluidos iriam se deslocar para a região do pescoço e esse pescoço ele acabaria se desenvolvendo, certo? Então, esse pescoço ele iria ficar cada vez maior e esse pescoço maior que essa girafa ela acabou adquirindo, ele seria passado para os descendentes. Então, lei do uso e desuso, nesse caso, ela usou bastante e ela passou essas características para os descendentes dela. Então, o descendente já ia nascer com um pescoço um pouco maior, certo? Assim como se o organismo ele não usasse, por exemplo, a cobra não usava as patas traseiras. Então, quer dizer que não ia líquido, e as patas dianteiras também, né? Não usava a pata de maneira geral. Então, quer dizer que aqueles fluidos acabariam não se deslocando para as patas e aqueles membros acabariam se atrofiando até que deixariam de existir. E essas características, elas seriam passadas, então, para os descendentes, inclusive aquelas que acabassem sumindo, certo? Foi aceito por muitas pessoas naquela época, mas a gente sabe que não é dessa maneira que são passadas essas características que acabam sendo adquiridas. Porque se fosse dessa maneira, uma pessoa ela faz muita academia, ela fica super forte. Quer dizer que ela vai passar essa característica de ter músculos maiores para os filhos? Não, certo? As coisas que são adquiridas durante a vida, essa adaptação individual, elas não são passadas para os descendentes. Mas o Lamarck, ele fez essa lei e ela era aceita por muitas pessoas da comunidade científica da época. A gente sabe que o que ele falou não era verdade, mas teve muita relevância porque começou então o debate na comunidade científica de realmente começaram muitas pessoas a aceitar o transformismo, que os seres vivos sim, eles acabariam evoluindo ao longo do tempo, certo? Uma coisa, gente, detalhe, Lamarck nessa época não sabia absolutamente nada de DNA, ele não falava de genes, ele não falava de mutações. Então, quando for se referir ao Lamarck, a gente simplesmente vai se referir à lei do uso e desuso, que se você usa muito uma coisa, ela vai se desenvolver, se você usa menos de uma coisa, ela vai atrofiar, e o que ganhou ou o que perdeu vai ser passado para os descendentes, certo? Bom, o Darwin, ele foi um outro naturalista que se interessou, ele não se interessava apenas pelo estudo, por exemplo, de animais. Ele, na verdade, ele gostava de estudar vários tipos de organismos, certo? Ele era um outro naturalista. E ele se interessou também pelo trabalho do Lamarck, só que
ele conseguiu explicar a evolução de uma maneira melhor, de uma maneira mais aceita, certo? Mas como que ele fez essa teoria da evolução dele? O Darwin, ele foi para uma expedição a bordo de um navio que ficou 5 anos dando a volta ao redor do mundo. Então, durante esses 5 anos, ele teve esses 5 anos simplesmente para conseguir pesquisar os lugares e os organismos aonde ele foi. Então, ele veio para a América do Sul, ele passou por vários tipos de ilha, ele foi para a Austrália, mas, digamos assim, um dos lugares que mais influenciou ele foi um arquipélago chamado de Galápagos, certo? Aqui na América do Sul, lá no Equador. Aqui, ó, bem aqui. Mas já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele ficou 5 anos trabalhando, coletando amostras dos lugares que ele ia, anotando, fazendo, pegando animais, inclusive matando esses animais para ver, por exemplo, o desenvolvimento embrionário, certo? Gente, eu sei que isso pode ser ruim, está matando seres vivos, mas a gente não conseguiria saber tudo que a gente sabe hoje se a gente não tivesse estudado os organismos dessa maneira naquela época. Então, realmente, ele matava os organismos, matava passarinho, matava outros tipos de seres vivos, inclusive para estudar os embriões, certo? Mas foi lá em Galápagos que ele conseguiu perceber que nesse arquipélago de ilha existiam várias espécies de passarinhos que eram muito parecidos com os passarinhos do continente, mas que já não eram da mesma espécie. E o que ele percebeu? Ele percebeu que esses passarinhos, apesar deles serem muito parecidos, uma característica que diferenciava eles, era uma característica muito evidente, muito marcante, era o formato dos bicos. Então, ele percebeu que nessas ilhas que ficavam muito próximas, esses tentilhões, certo? Eram espécies diferentes, mais de passarinho que eram chamados de tentilhões, eles eram parecidos com um tentilhão que estava no continente, mas nessa ilha existiam vários tipos de tentilhões. E ele percebeu que em cada uma dessas ilhas existia um tipo de alimento diferente. Então, qual que foi a ideia dele? Bom, provavelmente todos esses passarinhos, eles surgiram a partir de um passarinho ancestral que veio aqui do continente, aqui é o continente e aqui são as ilhas, e esses passarinhos que vieram do continente acabaram se espalhando nessas ilhas. Como cada uma dessas ilhas tinha uma oferta de alimento diferente disponível, provavelmente foi a oferta de alimento que acabou modificando esses passarinhos. Mas de que maneira? Por exemplo, nessa ilha poderia ter, deixa eu pegar uma outra cor para ficar mais fácil. Poderia ter uma grande disponibilidade de larvas no meio da madeira. Então, os passarinhos que tivessem os biquinhos mais fininhos, que conseguissem alcançar essas larvas, são os que iriam se alimentar, que iriam ter energia suficiente para se reproduzir, e eles deixariam descendentes com o mesmo tipo de bico, porque eles já tinham esse bico. Enquanto os que tivessem o bico mais grosso, eles não iriam conseguir se alimentar adequadamente e iriam acabar morrendo ou não teriam um sucesso reprodutivo muito grande, certo? Então, eles não passariam essas características adiante. Ou ou por exemplo, numa outra ilha aqui, se tivessem muitas sementes muito duras, aqueles passarinhos que não tivessem um bico muito resistente, maior, não conseguiriam quebrar essa semente, não conseguiriam se alimentar e não conseguiriam ter energia para deixar descendentes. Então, os passarinhos que não tivessem bico grosso aqui nessa ilha acabariam morrendo e não passariam as características adiante. Mas isso seria com o passar de várias gerações para surgirem essas espécies novas. Então, para o Darwin, de uma espécie ancestral, surgiram várias novas espécies. E é isso que ele levou para desenvolver a teoria da seleção natural dele, certo? Quando ele voltou, gente, dessa viagem de 5 anos, ele escreveu vários dados no diário dele.
ele ficou 20 anos depois que ele voltou trabalhando nessa teoria. E, inclusive, um economista, que foi o Thomas Malthus, influenciou bastante no pensamento dele. O Thomas Malthus, ele falava que a população humana, se ela não fosse controlada, ela iria crescer numa progressão geométrica, mas os meios de subsistência, como, por exemplo, alimento, eles não iriam crescer na mesma proporção. Eles iam crescer numa proporção aritmética. O que isso significa? Significa que iria ter muito mais humanos do que a oferta de alimentos, porque os humanos, eles conseguiriam se reproduzir numa taxa muito maior e mais rápida do que eles eram capazes de produzir, por exemplo, alimentos, que é o que está mostrando aqui, certo? A população, ela cresceria muito mais rápido do que o meio ele conseguiria fornecer de alimentos ou outras coisas. A gente não vai falar de outros tipos de resistência ambiental porque a gente está falando de humanos. Mas na natureza, as plantas e os animais, por que eles não crescem de uma maneira descontrolada? Porque aquele meio, ele não vai ter alimentos e recursos disponíveis para todas aquelas plantas e todos aqueles animais. Então, o crescimento real daquelas plantas ou daqueles animais nunca vai ser o que eles poderiam crescer se fosse somente por causa das capacidades reprodutivas. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver na aula de ecologia de novo. Então, a população, teoricamente, né, ela iria crescer de uma maneira muito mais rápida se a gente fosse levar em consideração somente os aspectos reprodutivos dela e não pensando que o alimento, ele faltaria em algum momento. E os recursos do ambiente não estão na mesma proporção, certo? Então, o que faz os animais não crescerem para sempre é o que a gente chama de resistência do meio, certo? Não crescer aquela população infinitamente, que a gente chama em ecologia de potencial biótico, certo? É a resistência do meio. Por exemplo, no meio, a gente não vai ter alimento suficiente para todos, não vai ter hábitats para todo, vai ter predação, vai ter toxinas, vão ter parasitas. E tudo isso, gente, são fatores que selecionam aqueles que vão conseguir sobreviver, certo? Então, o Darwin, ele utilizou isso na seleção natural. Então, o que é a teoria dele? O que seria a teoria de seleção natural? Que os indivíduos que têm aquelas características mais vantajosas, eles iriam sobreviver, iriam reproduzir, e os descendentes que nascessem iriam ter as mesmas características que os pais, certo? E o que atuaria como fator de seleção? Aqueles organismos que estão mais adaptados, que, por exemplo, conseguiriam se esconder melhor de um determinado predador, ou que teriam uma vantagem para conseguir alimentos de uma maneira mais eficiente, ou um organismo que tem alguma característica que seria uma resistência para um determinado parasita ou para uma determinada toxina que tenha no meio. Então, se esses organismos eles tivessem alguma dessas características que fossem favoráveis, eles iriam conseguir sobreviver, conseguiriam se reproduzir e conseguiriam deixar as características para os descendentes. Então, aquilo que vocês devem ver em várias tirinhas ou em alguns lugares que vocês devem ter visto, na sobrevivência na natureza, o mais forte sobrevive. Nem sempre é o mais forte. Às vezes, é simplesmente o que consegue se esconder melhor, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de antes da seleção natural. E após a seleção natural, só os que eram mais resistentes acabaram sobrevivendo, eles que se reproduziram e deixaram descendentes com as mesmas características, certo? Tudo bem até aqui? Sim? Então, duas coisas. O Darwin, ele falou que o ambiente selecionaria os indivíduos com as características mais vantajosas. E o Darwin também falou que os seres vivos eles possuem ancestrais em comum, certo? Então, ele conseguiu ver que tem ancestral em comum comparando a morfologia desses organismos e, inclusive, a embriologia.
certo? Então, ele comparou muito isso e ele viu essas espécies que viviam próximas, que elas eram muito parecidas. Então, todo ser vivo ele tem um ancestral comum e a natureza ela vai selecionar aqueles que têm as características mais favoráveis para aquele ambiente. Então, eles estão adaptados ao ambiente em que eles vivem, certo? Então, para o Lamarck, pessoal, para o Lamarck, eu vou pular esse slide e já volto para esse tipo de seleção. Então, uma coisa que tanto o Darwin e o Lamarck eles tinham em comum. Primeiro, que esses indivíduos eles iriam estar adaptados ao ambiente em que eles vivem. Então, a adaptação é uma coisa comum, certo? E que os organismos eles evoluíam, que eles iriam passando essas características para os descendentes. Só que para o Lamarck, o meio que criava essa necessidade de adaptação. Por exemplo, a grama é verde. Então, o gafanhoto ele vai se tornar verde porque ele vive na grama. Já para o Darwin, o meio ele iria selecionar essas adaptações. Eu tenho um gafanhoto que é mais marrom e um gafanhoto que é mais verde. Então, o que é mais verde, ele consegue se camuflar melhor e o que é mais marrom, ele é mais predado. Então, o verde consegue se reproduzir e deixar descendentes. O marrom não conseguiria, certo? Então, apesar dos dois saberem que os organismos estavam adaptados ao ambiente, Lamarck achava que o meio criava essa necessidade, já o Darwin, o meio apenas selecionava, certo? Além disso, para o Lamarck, as características que eram adquiridas durante a vida seriam, ou que iriam ser perdidas durante a vida, seriam passadas para os descendentes. Já para o Darwin, não. Para o Darwin, populações elas teriam características que seriam mais essas características mais adaptativas, mais favoráveis para o ambiente, e elas seriam passadas para os descendentes. Mas não aquelas que ele acabava adquirindo durante a vida, somente aquelas características que toda uma população ela tinha na sua grande maioria, certo? E por último, as características elas eram transmitidas aos descendentes e o Darwin não exatamente as características seriam passadas para os descendentes daqueles adquiriam, e sim os que eram aptos sobreviveriam e se reproduziriam, certo? Acabei explicando a parte de cima junto com a de baixo. Mas é isso, certo? O Darwin, gente, ele também foi na metade do século XIX, 1800 e pouco, que ele fez essa teoria da seleção natural, certo? Então, na época do Darwin, não sabia nada de DNA, não sabia nada de genética. Então, o Darwin, ele não conseguia explicar, por exemplo, como que surgiam características novas nos seres vivos. E ele também não sabia explicar como que alguns tipos de características, às vezes, pulavam gerações. Ele não sabia. Então, para muitas coisas, ele acabava explicando através da biogênese, ou inclusive meio que falando igual o Lamarck, que surgia por causa do ambiente, certo? Então, a teoria do Darwin, apesar de estar correta, por causa da época que ele não tinha todo acesso que a gente tem a informação que a gente tem hoje, algumas coisas elas eram falhas. Mas a seleção natural, ela acontece, certo? E cada vez mais que a gente tem acesso à tecnologia e informações, como, por exemplo, análise de DNA, a gente consegue ver que o Darwin estava certo a respeito de todos os seres vivos terem ancestral em comum e também do ambiente selecionar esses indivíduos, certo? Hoje em dia, a gente sabe que existe a mutação, então isso explica como surge, por exemplo, uma característica nova no ser vivo que os anteriores não tinham. E a gente sabe também que na produção dos gametas a gente tem aquela combinação genética, além da hereditariedade também, que foi descoberta pelo Mendel, certo? Explicar a genética. Então, como que tem variação numa população, como que é passado para os descendentes dessas características. Hoje em dia a gente tem todo esse acesso a essa informação. Antes não tinha. Então, sempre quando falar de seleção natural e da teoria darwinista, falar Darwin,
nunca vai falar que ele sabia de genes, nunca vai falar que ele sabia dos cromossomos, nunca vai falar nada a respeito disso, por mais que a resposta esteja correta, certo? Se foi o Darwin que falou, ele não sabia nada de genética, então nunca vai estar certa aquela questão, por mais que você saiba que aquela frase, com o que a gente sabe hoje, ela esteja explicando da maneira correta, certo? Bom, existem alguns tipos de seleção natural. Então, hoje em dia, a gente consegue classificar a seleção natural em seleção estabilizadora, seleção direcional e seleção disruptiva. Seleção gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá? Vão perguntando. Seleção estabilizadora é quando os indivíduos que têm características médias, eles acabam sendo selecionados e eles vão sobreviver em maior quantidade. Então, por exemplo, a gente tem passarinhos que têm as asas do tamanho pequeno, médio e grande. Esses passarinhos que têm as asas do tamanho pequeno, vai ser um pouco difícil de voar. E os que têm a asa grande, às vezes também. Então, os que vão ter, por exemplo, maior sucesso no voo para fugir de predador ou ir atrás de uma presa, digamos que sejam os passarinhos de asas médias. Esses passarinhos de asas médias são os que vão conseguir mais alimento, que vão conseguir se reproduzir e deixar essas características para os descendentes. Então, a seleção estabilizadora é quando a gente tem, a partir de uma população original, uma grande quantidade de indivíduos com essa característica média, certo? Já isso, gente, essa seleção estabilizadora, ela geralmente acontece em populações onde o ambiente ele está estável, não tem variação daquele ambiente, certo? Já a seleção direcional, ela vai ser quando tem mudanças ambientais e essas mudanças ambientais, elas passam a desfavorecer um fenótipo, uma característica que antes ela estava em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma seleção direcional dos ratinhos. Aqui eu tenho uma população, várias cores de rato, e de uma população inicial que eu tinha uma característica mediana, que era de ratos, por exemplo, com uma coloração bege, mais ou menos, agora eu tenho uma maior quantidade de ratos com a coloração marrom. Digamos que aquele ambiente ele está totalmente bem seco ou queimado, e os outros ratos que são mais claros, eles são mais visíveis para os predadores. Então, esse que tem a coloração mais escura, ele consegue se esconder melhor e ele consegue deixar mais descendentes, porque ele acaba sobrevivendo, certo? Então, de uma característica mediana que eu tinha mais ratos beges, agora eu vou ter a maior parte da minha população com a característica extrema, que seria o marrom escuro. Um outro exemplo, que é o que mais cai, literalmente que mais cai de seleção direcional, são as bactérias resistentes. Então, por exemplo, você tem vários tipos de bactéria lá dentro do seu organismo, e daí você foi lá e tomou um antibiótico. Você tomou esse antibiótico e matou as bactérias, que eram a grande maioria, que eram as que tinham as características médias, as que não eram tão fortes, mas também não eram tão fracas. Mas como você tomou um antibiótico, você acabou matando elas. Só que existiam algumas bactérias ali que elas acabaram sobrevivendo porque elas eram mais resistentes. Daí, digamos que você não tomou o antibiótico pelo tempo que você precisava. Ou você tomou um antibiótico errado porque você nem tinha receita e você foi na farmácia e comprou. Então, você foi lá, parou de tomar um antibiótico. Seu médico falou assim, tome um antibiótico por 2 semanas. 1 semana, sua garganta já estava top. Já tô bem, quero voltar, vai ter churrasco no final de semana, quero beber. Não vou mais tomar o antibiótico. O que vai acontecer? Existiam lá algumas bactérias resistentes que você parou de tomar antibiótico. Se você tivesse tomado antibiótico por mais tempo, talvez elas tivessem morrido. Mas aí você não tomou. Essas bactérias resistentes, a partir do momento que você parou de tomar o antibiótico, elas começaram a se reproduzir. E elas se reproduzem por divisão binária, elas simplesmente duplicam o material genético delas e se dividem. Então, é muito rápido. Uma bactéria forma 2, 4, 8 e assim por diante. E depois de 1 semana, você está super mal e pode ter, inclusive,
é uma doença que nenhum tipo de antibiótico vai resolver, porque agora você tem uma grande quantidade dessas bactérias resistentes. Então, essa seleção direcional, ela pode servir também para bactérias resistentes? Sim, certo? Também pode servir para bactérias resistentes. Por isso que é muito importante a gente tomar o antibiótico de maneira correta e sempre quando foi receitado por um médico, certo? A seleção disruptiva é quando a gente tem três tipos de característica, por exemplo, uma característica que é, digamos que mínima, uma mediana e uma máxima. Vou dar um exemplo. A gente tinha falado ali da seleção dos pássaros que um tinha asa pequena, uma asa média e uma asa grande. Aqui vamos falar de sementes, por exemplo. A gente tem sementes de uma mesma espécie de plantas, alguns tipos de plantas que produzem sementes pequenas, alguns tipos da mesma espécie que produzem sementes medianas e outros que produzem sementes maiores, certo? Digamos que essas sementes elas sejam predadas por um besouro. Esse besouro, ele não vai querer as sementes pequenas, porque não tem tanto valor nutricional para ele vai precisar comer mais semente, então ele não quer. E as sementes muito grandes, digamos que a casca ela seja mais difícil para esse besouro ele conseguir comer ou para ele conseguir transportar. Então esse besouro, ele prefira comer as sementes medianas dessa espécie de planta. Isso quer dizer que essas que tinham uma característica mediana, essas plantas que produziam sementes medianas, elas vão ser mais predadas. Então, se predou a semente, não vai nascer aquela planta, porque a semente lá dentro tem o embrião da planta. Mas as sementes pequenas e as sementes grandes dessa espécie, esse besouro ele não quer predar. Então, são essas sementes que sobrevivem, são elas que germinam e que formam a planta adulta, certo? Então, seleção disruptiva é quando os dois extremos eles vão aumentar e o mediano ele acaba diminuindo, certo? Você faz uma ruptura no meio desse tipo de organismo. Você vai ter do mais escuro, do mais claro, ou você vai ter do mais resistente, do mais frágil, e aqueles que têm as características médias, eles não conseguem sobreviver, certo? Bom, então eu falei para vocês que o Darwin, apesar dele estar correto, que a gente tem um ancestral em comum e que a gente vai evoluir por causa de seleção natural, existiam muitas coisas que ele não conseguia explicar, como, por exemplo, como surgem características novas, ou como algumas características são passadas e pulam gerações. Então, hoje em dia, com os conhecimentos que a gente tem sobre hereditariedade, sobre DNA, sobre meiose, a gente incluiu essas informações à teoria do Darwin, ao darwinismo. E a gente formou o que a gente chama de teoria sintética da evolução, ou também chamado de neodarwinismo, certo? Então, a gente incorporou a mutação, a gente já vai ver o que é mutação, e a recombinação genética, as razões de como surge variabilidade dentro de uma população, e a seleção natural, ela vai atuar sobre essa variabilidade de uma população. E como resultado, a gente tem uma população que está adaptada com uma característica favorável ao ambiente em que ela vive. Então, o que seria mutação? Mutação são erros que acontecem totalmente ao acaso no material genético daqueles organismos. Então, por exemplo, na hora de replicar o DNA, aqui era para ser uma guanina e aqui deveria ser uma citosina. Mas aconteceu algum erro na hora da duplicação desse material genético e o nucleotídeo que foi pareado aqui foi uma timina ao invés de uma citosina. Esse erro, gente, esse erro mínimo, na hora da produção do RNA mensageiro, vai mudar essa sequência. E a gente sabe que lá nas trincas de nucleotídeo, que estão os códons, às vezes você muda uma letra e aquele aminoácido que seria codificado já não vai ser mais o mesmo. Então, você pode mudar a sua proteína se a trinca de base nitrogenada não corresponder ao mesmo aminoácido que deveria corresponder.
Então, pode, por exemplo, surgir uma nova coloração numa espécie. Aquele inseto só tinha a marrom dele. Agora surge uma nova pigmentação, uma pigmentação verde. Como que surge isso? Surge através de mutações. São graças às mutações que a gente tem essa grande variedade de indivíduos que existe hoje. Se não existissem esses erros aleatórios, a gente iria ser até hoje um ser vivo procarionte, unicelular, certo? Então, as mutações são esses erros que acontecem na hora de produzir material genético. Um exemplo, quando surgiu, por exemplo, os olhos claros nos Homo sapiens. Outros tipos de hominídeos também tiveram, como, por exemplo, os neandertais, mas, por exemplo, no Homo sapiens. Todos tinham olhos escuros. Surgiu um olho claro. Aquilo é diferente, gente. Então, vai atrair mais fêmeas, atrair mais parceiros reprodutivos, vai conseguir copular e passar aquela característica para os descendentes. Ou aqui o caso que a gente tem das mariposas, que isso aqui chama melanismo industrial. As mariposas, na época da Revolução Industrial, que ficavam nos bosques, perto das cidades, elas eram todas acinzentadas com manchinhas. E elas estavam adaptadas para o ambiente que elas viviam, porque eram bosques que eram saudáveis, então nos troncos das árvores tinham bastantes líquens, que são associações de fungos, cianobactérias ou de algas, que deixam o tronco da árvore todo manchado. Então elas estavam adaptadas ao ambiente. Só que daí, qual que era o principal combustível da Revolução Industrial? O carvão mineral. Então, as fábricas, elas começaram a ter muita fuligem, que eram liberadas através das chaminés, e aquela fuligem, ela começou a cair ao redor dos bosques que tinham ao redor da cidade. Então, essas mariposas que eram mais claras, elas ficavam em maior evidência e elas eram predadas com maior facilidade, certo? Mas daí, por causa de um erro na hora da reprodução dessas mariposas, na hora de formar os gametas, surgiu uma nova coloração, um novo pigmento para essas mariposas. E surgiu uma mariposa mais escura. Essa mutação, gente, ela não foi ocasionada por causa do meio, foi uma coisa que aconteceu simplesmente por causa de um erro na hora de produzir o DNA, só que ela foi favorável. Então, essa mariposa, ela se camuflava melhor no ambiente, era menos predada pelos passarinhos e ela conseguia se reproduzir e passava essas características para os descendentes, certo? Então, evoluiu, certo? Não é uma coisa que foi ocasionada por causa do meio, foi uma coisa que foi totalmente ao acaso, mas que fez essa espécie evoluir. Se por acaso essa característica não fosse favorável, por exemplo, fosse uma coloração bem gritante que realçasse mais ainda, iria morrer esse organismo, porque ele ia ser super predado e nem ia passar essa característica para os descendentes, certo? Bom, um outro fator, então, que causa variabilidade genética nas populações são as recombinações gênicas que acontecem na hora da formação dos gametas ou na formação dos esporos em plantas. Hoje em dia, a gente sabe que o tipo de divisão celular que gera essa variabilidade é a meiose. E acontecem dois eventos na meiose que são os motivos dessa variabilidade. A distribuição dos cromossomos homólogos, que é aquele sorteio que acontece ao acaso, que tem milhares de possibilidades. Então, a gente vai formar o gameta. Na primeira divisão da meiose, tem que vir 23 cromossomos para cada célula. Não importa se foi mais do seu pai ou mais da sua mãe, desde que vá 23 e que não vá repetidos. Então, aquilo lá é o evento que mais causa variabilidade genética na meiose. Mas, além disso, pode acontecer crossing over, que é a troca de pedaços entre o cromossomo da sua mãe e o cromossomo do seu pai, os cromossomos homólogos, que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e os mesmos genes, que também dá mais variabilidade genética ainda, certo? Então, como que essas variações, elas vão influenciar na seleção natural? Então, mais uma vez, vamos voltar lá para o primeiro slide. As razões para a variabilidade dentro de uma espécie
são as mutações que acontecem totalmente ao acaso, e a recombinação genética na hora da formação dos gametas ou dos esporos. Então, a gente vai ter uma população bem variada. E a seleção natural vai atuar para a gente ter uma população bem adaptada ao ambiente em que ela vive. Então, por exemplo, aqui, a gente tem coelhinhos da mesma espécie, alguns branquinhos, alguns marronzinhos e alguns um pouquinho mais bege. Esses que são mais claros, eles no ambiente, eles vão ser mais visíveis pelo predador. Então, vem aqui uma águia e consegue predar os que são mais branquinhos. Então, na próxima geração, vai ter menos coelhos brancos. Por quê? Os que tinham essa característica, que poderiam passar para os descendentes, eles estão sendo predados. Então, a cada geração, você vai tendo menos coelhos brancos. E ao que se deve essa grande variedade de cores? As mutações que acontecem e também a recombinação genética, certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Posso continuar? Sim. Beleza. Bom, a seleção sexual, gente, é quando a característica que favorece a reprodução e deixar mais descendentes é uma característica que atrai o sexo oposto. Então, por exemplo, os machos que conseguem atrair mais as fêmeas e conseguem se reproduzir, eles têm mais chances de deixar as características para os descendentes. Então, quando a gente fala da natureza, geralmente são os machos que são os responsáveis por atrair. Então, eles têm que ter uma juba mais bonita, eles têm que ter um papo maior, ou uma pelagem mais bonita, ou um chifre maior, certo? Acho que a espécie humana é uma das únicas espécies que é a fêmea que tem que se arrumar para o macho, certo? Então, aqui, a característica que iria selecionar é aquela característica que atrai mais o sexo oposto. Atraiu mais, se reproduziu mais, vai deixar aquelas características para os descendentes, certo? Bom, a adaptação. Quando a gente fala de adaptação dos seres vivos pela seleção natural, a gente tem aquela adaptação que é geral, né, de uma população toda, mas os indivíduos, eles podem acabar se adaptando. Só que essa adaptação, ela é uma adaptação que acontece somente no indivíduo. Ela não consegue passar para os descendentes e não vai conseguir, então, colocar isso no DNA dela. Então, a adaptação pode ser individual. Por exemplo, a gente está tomando sol por muito tempo. Então, se a gente está tomando sol por muito tempo, a gente acaba produzindo mais melanina para proteger o nosso DNA das células da nossa epiderme para a gente não ter câncer, por exemplo. A melanina é a proteína que vai ficar por cima do núcleo das nossas células da epiderme. Por quê? Os raios ultravioleta, eles podem causar mutação no nosso DNA. E mutação, nesse caso, não seria a gente virar X-Men nem nada do tipo, seria câncer. Então, a melanina, ela serve para proteger o nosso material genético. Então, se a gente começa a tomar sol bastante tempo, a gente acaba ficando com a coloração mais escura, certo? Aqui, uma imagem de uma pessoa que acabou tomando sol. Eu sei que aqui não tem muita diferença de um braço para o outro, mas dá para ver, né, que mudou a cor, porque na internet, gente, eu não consegui achar uma imagem que não fosse com aquelas marquinhas de biquíni, tipo, super sexy, ou das mulheres que fazem esse bronzeamento natural lá na casa delas. Então, por isso que eu não coloquei. Mas só que todo mundo já deve ter tomado sol e já deve ter ficado com marquinha, certo? Óbvio que vocês não vão ficar bronzeadas e passar essa cor mais escura para os descendentes de vocês, certo? Um outro exemplo é quando, por exemplo, a gente vai para uma região que tem uma pressão menor atmosférica, porque a altitude é maior, e os nossos rins, eles começam a secretar eritropoetina, que é o hormônio que vai induzir a nossa medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos, porque lá em cima, numa altitude maior, o ar é mais rarefeito. Então, a gente vai produzir mais glóbulos vermelhos, só que daí depois que a gente voltar para uma pressão atmosférica normal, a gente não vai ficar com essa grande quantidade de massas no sangue, porque daí a gente já vai ter mais oxigênio disponível toda vez que a gente respirar, certo? E a gente tem a adaptação pela seleção natural, que daí vai ser para a população toda, certo? O ambiente vai selecionando aquelas características
e ao longo de sucessivas gerações, a gente vai modificando aquela população, certo? Bom, alguns exemplos de adaptação dos organismos ao ambiente que eles moram. Por exemplo, a camuflagem. A camuflagem, ela pode ser de dois tipos: a homocromia e a homotipia. Homocromia é quando aquele indivíduo ele tem as cores parecidas com o ambiente em que ele vive, então vai ser mais difícil para um predador ou inclusive para uma presa ver aquele indivíduo no ambiente, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da raposinha do Ártico, que no verão ela vai ter uma pelagem marrom e no inverno ela vai ter uma pelagem branca, para ela conseguir então se camuflar na neve. Só que existem indivíduos que não vão mudar a coloração. Então, por exemplo, por que uma cobra, às vezes, você está passando por uma trilha e você não consegue ver ela? Porque a coloração dela vai ser muito parecida com a coloração do ambiente em que ela está, certo? Ou uma onça pintada, as pintas dela, para ela conseguir sumir na mata também, certo? Então, quando a coloração é parecida com o ambiente, a gente chama de homocromia. Já quando essa camuflagem não é apenas na cor, e sim no formato do corpo, como, por exemplo, aqui a gente tem um bicho folha, mas tem um bicho pau. Você olha para esse inseto, isso aqui é um inseto, ele tá aqui, ó, gente. Olha que legal. Ele parece uma folha. Além da cor, o formato do corpo dele também imita uma estrutura do ambiente. Assim como o bicho pau. Para você ver isso no ambiente é bem difícil. O bicho pau também, ele vai parecer um galho. A gente chama então de homotipia, certo? Eu coloquei lá no meu Instagram da Biologia um vídeo que foi gravado pela tia de uma amiga minha, que ela tem uma floricultura. Ela é super pop no Instagram e no canal do YouTube dela, que ela vende bastante flor do deserto. E eu postei, ela me mandou, né? Ela autorizou eu postar, eu postei um vídeo dela mostrando o bicho folha lá na floricultura dela. É muito legal, porque realmente parece uma folha no ambiente, não parece um bicho. Então, homotipia, certo? Um outro tipo de adaptação são as colorações de aviso. Então, organismos que eles vão ser tóxicos ou que eles vão ter gosto ruim, eles já vão ser bem chamativos e bem coloridos. Para os organismos que queiram predar ele, já veja, opa, ele é muito colorido, quer dizer que não vai fazer bem eu comer ele, e daí já nem come. Um caso muito comum é dos anfíbios. Então, tem vários tipos de anfíbios azuis, vermelhos, amarelos, que se consegue ver de longe. Não só você, os possíveis predadores também. Então, é de aviso, para nem tentar experimentar, certo? Mimetismo, a gente tem de dois jeitos. Mimetismo é quando a coloração de uma espécie ela é muito parecida com uma de outra, com de outra espécie, certo? Só que elas não são da mesma. A gente tem, ou seja, um organismo, ele finge que ele é outra espécie. A gente tem dois tipos de mimetismo, o batesiano e o milleriano. Qual que é a diferença? No batesiano, um organismo que ele não apresenta perigo, ele imita, por exemplo, a coloração de um outro organismo que é, por exemplo, venenoso. No caso da cobra coral e da falsa coral. A coral, ela é uma cobra extremamente tóxica, certo? Então, a peçonha dela é super perigosa pra gente. A falsa coral, ela não vai apresentar esse perigo. Só que a coloração dela é muito parecida, então é chamativa. Já para quê? Para os predadores não quererem atacar ela. É óbvio, gente, que não foi porque a falsa coral, ao longo da evolução dela, ela quis ser dessa cor, mas foram surgindo mutações totalmente ao acaso, que deixaram elas parecidas com as corais. E daí, como essas que tinham essas características mais parecidas não eram predadas, elas acabavam passando essas características para os descendentes, certo? O outro tipo de mimetismo, que é o milleriano, é quando a gente tem dois organismos que são de espécies diferentes, que os dois, por exemplo, ou os dois, eles são tóxicos ou eles têm um gosto ruim, então, eles não necessariamente precisariam imitar outro organismo, mas eles acabaram sendo selecionados e ficaram super parecidos. Então, aqui a gente tem duas espécies de borboletas que elas não apresentam um gosto favorável para os passarinhos.
e as duas são muito parecidas no padrão de coloração, certo? Então, selecionou as duas com as colorações bem parecidas, apesar das duas não serem apetitosas para os passarinhos, certo? No Enem, gente, não caiu coisa muito específica desse jeito. Vocês vão ver que o pessoal está perguntando o que é mimetismo, o que é camuflagem. Mas às vezes vocês vão fazer algum outro tipo de vestibular que tenha, ou passe, as meninas que são mais novas aí, que tenha alguma coisa mais específica, certo? Bom, bases genéticas da evolução. Essa parte, gente, eu vou só comentar. Aí depois, se alguém se interessar, eu posso mandar alguns exercícios para a gente resolver sobre genética de populações. Numa população que... Essa população, gente, ela seria mais hipotética, certo? Porque na natureza isso não acontece. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma população mendeliana, um conjunto de indivíduos eles vão se reproduzir sexuadamente e vão compartilhar um patrimônio genético em comum, certo? Cada indivíduo vai possuir um conjunto gênico particular, mas, segundo essa genética de populações, a gente conseguiria calcular a frequência de alelos azão e alelos azinhos de uma população. E a gente conseguiria saber, inclusive, a quantidade de homozigotos dominante a gente tem, a quantidade de heterozigoto e a quantidade de homozigoto recessivo. Então, se você tiver, por exemplo, a proporção de um alelo azão ou de um azinho, a gente consegue calcular a quantidade do outro alelo e, inclusive, saber quantos homozigotos a gente teria dentro dessa população, quantos homozigotos recessivos a gente teria, quantos heterozigotos. Só que isso, gente, deveria ser uma população que não chegam indivíduos naquele local, não saem indivíduos daquele local também, e essa população, ela não evolui, ou seja, não vai evoluir pelo processo de seleção natural de mutações. Por quê? Esses alelos eles têm que ser frequentes. Se saem indivíduos dessa população e vão para outros locais, eles vão desequilibrar essa frequência. Então, seria mais uma coisa hipotética do que uma coisa real que acontece. Mas, dependendo do tipo de vestibular que vocês vão fazer, talvez eles possam pedir para vocês resolverem isso, certo? Então, sempre quando eu falo, conheçam o vestibular que vocês querem fazer, certo? A gente chama isso de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, no Enem, a gente vai ver que nunca caiu isso, certo? Quando a gente falou de genética, tinha uma alternativa que vinha isso, mas não era a resposta correta, certo? Não sei se vocês lembram da prova passada. Então, essa população ela estaria em equilíbrio genético, não entraria ninguém, não sairia ninguém e também não evoluiria, certo? Bom, aqui é um exemplo, né? A gente tem os alelos, então a gente conseguiria definir a frequência de azão e azinho. Aqui só mostrando que a frequência de azinho era 100%, só tinha alelo azinho, mas aconteceu uma mutação e surgiu um novo alelo. E daí, quando surge um novo alelo, a gente consegue calcular a frequência desse novo alelo nesse indivíduo, certo? Outros fatores que vão influenciar no equilíbrio genético e nos fatores evolutivos de uma determinada população. A migração. Quando chegam indivíduos em determinado local, a gente chama aquela pessoa que está chegando de imigrante. E ele traz com eles os seus genes, que podem ser diferentes da população que estão naquele local. E os indivíduos que saem de um determinado local acabam levando também os genes e diminuindo, por exemplo, alguma quantidade de genes dessa determinada população. Então, a migração, tanto a chegada quanto a saída, pode mudar esse equilíbrio genético de uma população? Sim, certo? Pode-se adicionar novos genes, na verdade, novos alelos de um determinado gene para uma população, ou pode diminuir também a taxa de um determinado gene numa determinada população. Uma outra coisa também que vai influenciar nos fatores evolutivos é a deriva gênica.
A deriva gênica é quando a gente tem situações extremas na natureza, como, por exemplo, uma enchente, um incêndio, como, por exemplo, está acontecendo agora no Pantanal, certo? Não só no Pantanal, né? No Cerrado e na Amazônia, que é uma coisa totalmente ao acaso e que não seleciona os organismos conforme eles estejam mais adaptados para o ambiente. Simplesmente pode matar uma grande quantidade de organismos, inclusive aqueles que estavam extremamente adaptados ao ambiente terrestre. Então, diminui aleatoriamente a variabilidade genética de a população de um local, certo? Então, faz, por exemplo, um efeito gargalo. Digamos aqui que a gente tenha várias espécies desses porcos do mato, né, selvagens, só que aconteceu uma inundação. E eles não são indivíduos que estão adaptados para água, para nadar, por exemplo. Então, todos eles vão morrer super aleatórios, que conseguiram sobreviver, foi tipo meio que sorte, eles estão no local mais alto. E a próxima geração que sobreviveu acaba se reproduzindo, mas diminui muito a variabilidade genética daquela população, certo? Então, o efeito gargalo é um exemplo dessa deriva gênica, certo? Deriva genética. Uma outra coisa que influencia no genótipo de uma população é o efeito fundador. Quando, por exemplo, um pequeno grupo ele se separa de uma população inicial e vai viver em um outro local, ou seja, ele vai viver em uma outra área geográfica. Então, se aquela pequena população só se reproduz entre eles, a variabilidade genética vai ser pequena. Então, eles podem ter uma grande quantidade de indivíduos com características que não nem sempre vai representar a característica da população ancestral que eles acabaram descendendo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma ilha lá no norte do Brasil, em que a gente tem uma alta taxa de indivíduos albinos. Albinismo é quando as pessoas elas não vão produzir melanina na pele, são recessivos. E a frequência de indivíduos albinos nas populações gerais ela é pequena. Só que as famílias que acabaram fundando essa comunidade nessa ilha, elas tinham alelos azinhos. E como eles acabaram sempre se reproduzindo entre eles, o que aconteceu? Tem mais albino do que na população inicial que eles tinham. Então, tem muito mais essa característica do que se a gente compara com as outras comunidades humanas dos outros locais. O nome que a gente dá disso é o princípio fundador, certo? Então, quando um pequeno grupo se separa e passa a viver em outra área geográfica, na qual gera uma população com uma menor variabilidade genética em virtude de um pequeno número de genes da população. Pessoal, falta pouquinho para a gente terminar os slides. A gente só vai falar de especiação agora, um pouquinho da evolução humana. Vocês querem fazer um intervalo de uns 10 minutos? E daí depois a gente volta para terminar os slides e para resolver os exercícios? Sim? Beleza, então, gente. 10 minutinhos. Eu vou pausar a gravação para depois quem for assistir. Voltei a gravar, então, para quem estiver assistindo no YouTube. Tá todo mundo aqui hoje. Só alguma das Anas saiu. Não sei se caiu. E a Kátia não está. Bom, vou voltar para os slides, então. Então, a gente vai falar sobre filogenia, certo? Quando a gente está falando da árvore filogenética, a gente está falando das relações evolutivas entre os seres vivos. Isso daqui é a árvore filogenética que o Darwin ele fez no diário dele, né? Ele escreveu I think, então esse número 1 significaria o indivíduo ancestral, e a partir dele, novas espécies iriam surgindo, certo? Então, essa é uma árvore da vida, a árvore da vida do Darwin. Quando a gente está falando, então, do processo evolutivo, esse processo evolutivo ele pode acontecer de duas maneiras. A primeira é a anagênese e a segunda é a cladogênese. A anagênese é quando a gente tem uma população inicial e essa população ela vai, ao longo do tempo, se diferenciando e acaba ficando diferente do que ela era antes, certo? Então, ó, por exemplo, aqui ela muda a coloração das asas. Cladogênese é quando você tem uma população inicial e a partir dela surge uma outra espécie, certo?
Então, quando a gente está falando do surgimento de novas espécies, a grande maioria das espécies, elas surgiram por causa desse tipo de evolução, de cladogênese, uma espécie ancestral que acabou, então, se separando e formando uma espécie nova, certo? Quando a gente fala de espécie, mas o que seria uma espécie? Espécie, gente, não é tão fácil de definir. A gente fala basicamente que uma espécie, ela é uma classificação biológica que a gente dá para os seres vivos que são mais parecidos entre eles e que naturalmente eles podem se acasalar e formar descendentes férteis. Mas nem sempre é assim, certo? Por exemplo, tem como você falar que uma bactéria é uma espécie e outra bactéria é uma outra espécie se elas não têm, por exemplo, gameta, né? Mas, via de regra, para ser da mesma espécie, tem que se reproduzir e deixar descendentes férteis. E quando a gente fala do processo de surgir novas espécies, a gente chama de especiação. Então, especiação é quando surgem novas espécies a partir de uma que já existe. E geralmente esse processo acontece por causa de cladogênese, certo? Quando dois indivíduos que eles não são da mesma espécie, eles acabam se acasalando, eles formam organismos que são híbridos. Pode acontecer? Pode, certo? Existem vários mecanismos para isso não acontecer. Mas na natureza, se esses indivíduos eles forem parentes próximos, pode acabar acontecendo. E é, por exemplo, o caso do ligre, que é uma mistura de um leão com uma tigresa, certo? Quando a gente forma esses híbridos, eles não vão ser férteis. Se por acaso eles nascerem, né, se eles forem viáveis, eles não são férteis, certo? Eles podem não ser férteis, porque, por exemplo, na hora da meiose, pode não dar o número certo de cromossomos, porque as espécies têm um cariótipo diferente. Ou eles até conseguem se reproduzir, mas aí os descendentes deles, ou eles não vão conseguir ter os descendentes, digamos que resistentes, acabam morrendo bem rápido, ou os descendentes deles não vão ser férteis, certo? Então, aqui é um exemplo que a gente tem de indivíduos híbridos. Quando a gente está falando do processo de especiação, existem basicamente dois tipos de processos de especiação. Existem mais, mas a gente só vai ver dois. O primeiro processo de especiação é quando a gente tem uma população inicial, só que essa população inicial, ela se divide em duas, e essa população, para ela se dividir em duas, ela se dividiu por quê? Por causa de uma barreira geográfica. Então, por exemplo, a gente tinha uma população, só deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. A gente tinha uma população inicial, por algum motivo, elas foram separadas geograficamente. Pode ter sido por causa de um surgimento de uma cordilheira, pode ter sido por causa do surgimento de um rio, por exemplo, certo? E separou essas duas populações geograficamente. Pode ser porque, por exemplo, a gente tinha uma grande mata, mas queimou o meio do caminho e isolou dois bosques, por exemplo. Mas essas populações elas estão em locais diferentes, certo? Como elas estão em locais diferentes, os indivíduos que estão aqui dentro dessa população só vão se reproduzir entre eles, os indivíduos que estão aqui só vão se reproduzir entre eles. Então, interrompe o fluxo de genes entre uma população e outra. Não vão mais se reproduzir, certo? E ao longo de milhares e milhares de gerações, o que vai acontecer? Vão surgindo as mutações, vão se recombinando os gametas diferentemente, certo? E ao longo de várias gerações, a gente pode ter a formação de uma espécie diferente, de espécies diferentes. Então, aqui eu vou representar de vermelho e aqui eu vou representar de azul. Beleza, como que eu vou saber se já passou o tempo suficiente para eles serem espécies diferentes? Se por acaso essas espécies elas voltarem a se reunir, se elas não se reproduzirem, quer dizer, se ocorreu o isolamento reprodutivo, quer dizer que já são espécies diferentes. Se por acaso, quando elas entrarem em contato de novo, digamos que aquela mata tenha regenerado depois de um tempão e forme um corredor entre as duas matas,
e eles consigam, apesar de às vezes a coloração deles já for ser diferente, mas eles conseguirem se reproduzir e deixar descendentes férteis, quer dizer que ainda não são espécies diferentes. Pode ser uma subespécie, pode ser uma raça, mas se não tem isolamento reprodutivo, ainda é da mesma espécie. Se tem isolamento reprodutivo, se eles não conseguem se reproduzir, são espécies diferentes, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Não tem como a gente comprovar isso, né? Porque para o surgimento de uma nova espécie tem que passar milhares de anos, milhares de gerações. Mas já fizeram experimentos em laboratórios que, óbvio, que são curtos, mas escolheram organismos que têm um ciclo de vida muito curto, como, por exemplo, das moscas, separaram eles em aquários diferentes, deram alimentos diferentes, porque esses alimentos eles servem como pressões seletivas diferentes, seleções natural diferentes, certo? E daí, com o passar do tempo, colocaram eles juntos. O que acontecia? Eles ainda não eram espécies diferentes, porque foi um tempo bem curto. Só que esses indivíduos que estavam nesse aquário, eles só queriam se reproduzir entre eles. E esses daqui que estavam nesse outro aquário, só queriam se reproduzir entre eles, certo? Então, se em pouco tempo já teve essa preferência, imagina tanto tempo, né, na natureza, milhares e milhares de anos, gerações e gerações. Então, olha a sequência. Uma população inicial é dividida geograficamente, tem as mutações, as recombinações genéticas. Essas populações, elas passam por pressões seletivas diferentes, ou seja, a seleção natural não vai ser igual dos dois lados. Por exemplo, desse lado, ter mais locais para eu me esconder de um tipo de predador. Aqui, esses organismos podem estar mais expostos. Ou aqui desse lado eu tenho mais tipo de alimento. Aqui desse eu tenho um outro tipo de alimento, certo? E daí, com o passar de gerações, se quando eles forem colocados juntos, eles não se reproduzirem, aconteceu o isolamento reprodutivo, espécies diferentes, certo? O outro tipo de especiação é a especiação simpátrica. É quando não tem uma barreira geográfica dividindo essa população, mas os grupos dentro de uma mesma população, eles começam a se relacionar mais entre eles. Então, por exemplo, aqui tem o caso de as mosquinhas. Quem já foi meu aluno em algum ano, eu sempre trago esse caso das mosquinhas. No pomar, a gente tem maçã amarela e a gente tem maçã amarela não, maçã verde e maçã vermelha. O grupo de mosca gosta mais de ficar na maçã verde. Um grupo de mosca gosta mais de ficar nas maçãs vermelhas. Então, esses indivíduos que sempre vão ter a mesma preferência pelo alimento, eles vão acabar interagindo mais e se reproduzindo entre eles. E com o passar de milhares e milhares de gerações, eles podem formar espécies diferentes? Sim, eles podem formar espécies diferentes. Então, apesar de eles viverem no mesmo local, se eles começam a explorar nichos ecológicos diferentes, por exemplo, se alimentar de coisas diferentes, eles podem se tornar espécies diferentes. Então, por exemplo, um passarinho. Uma população inicial vive no mesmo local, mas um grupo começou a mais comer os frutos das árvores. Outro grupo começou a preferir pegar os insetos do chão. Com o passar de milhares e milhares de gerações, eles podem formar uma nova espécie diferente? Pode, porque aqueles que ficam mais tempo no solo, eles acabam entre eles e se reproduzindo entre eles. Os que passam mais tempo tentando pegar os frutos na copa das árvores também vão acabar passando mais tempo entre eles e interagindo entre eles e reproduzindo entre eles. A gente tem subespécies. Subespécies, gente, são populações que surgiram a partir de uma população inicial que, com o passar do tempo, por causa dessas mudanças genéticas e por causa da seleção natural, elas acabam se modificando do que elas eram originalmente. Ainda não são espécies diferentes, porque elas podem se reproduzir se elas forem colocadas juntas, mas elas já são o primeiro passo para o surgimento de novas espécies. Então, esse é o primeiro passo para o processo que a gente chama de radiação adaptativa que a gente viu lá no início, certo? Quando um indivíduo ancestral ele vai formar vários tipos de descendentes, porque tem um habitat muito amplo, com vários nichos ecológicos para poder explorar. Quando que eu sei que é uma espécie diferente? Quando ela estiver isolada reprodutivamente. Isolar reprodutivamente
é não conseguir deixar descendentes. Existem dois tipos de isolamento reprodutivo. Os pré-zigóticos, que são antes da formação do zigoto, e os pós-zigóticos, quando já formou o zigoto. Então, são maneiras de evitar a formação de híbridos, certo? Os pré-zigóticos é, por exemplo, isolamento de hábitat. Os indivíduos, eles não vivem no mesmo local e, por isso, eles não se reproduzem. Então, o caso, vou dar o mesmo exemplo dos meus híbridos. Por que os leões eles não se reproduzem com tigres normalmente? Porque eles têm um tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico de hábitat. Um vive nas savanas africanas e o outro vai viver, por exemplo, na Índia. Isolamento temporal ou sazonal é quando a gente tem indivíduos que têm épocas reprodutivas diferentes durante o ano. Então, uma espécie de passarinho se reproduz no início do ano, a outra se reproduz no meio do ano. Então, não se reproduz ao mesmo tempo. Isolamento mitológico comportamental é quando a gente tem comportamentos específicos, por exemplo, para atrair uma fêmea de uma determinada espécie. Então, o passarinho ele vai fazer uma determinada dança pré-nupcial ou vai cantar de uma maneira. Os anfíbios também, certo? Aquilo lá vai atrair somente os indivíduos que são daquela espécie e não de outra. Isolamento mecânico. Isolamento mecânico é quando, mesmo se eles tentarem copular, os órgãos reprodutivos, por exemplo, não se encaixam. Então, eles não vão conseguir deixar descendentes, certo? Isolamento gamético é quando, por exemplo, os gametas eles não são compatíveis. Por exemplo, a gente tem no nosso ovário secundário a zona peptídica formada pelas proteínas ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, certo? Além, é claro, ao redor também a gente tem a corona radiata, que tem uma substância cimentante entre as células. Para o nosso espermatozoide chegar até o nosso óvulo, ele tem que ter as enzimas específicas necessárias para ele passar pela corona radiata e passar pela zona pelúcida. Se não tiver essas enzimas específicas, ele não consegue passar. Então, isso é um exemplo de isolamento gamético. Para conseguir penetrar no óvulo, precisa ter as enzimas específicas. Então, se são espécies diferentes, provavelmente não vai ter. Pode acontecer? Pode. Com organismos que são parentes muito próximos, de forma híbridos, certo? Mas também pode ser uma maneira de isolamento gamético entre outras espécies. E os isolamentos que são pós-zigóticos é quando já teve a formação do zigoto. Então, espécies diferentes acabaram se reproduzindo. Aí, o que pode acontecer? O híbrido, ele ser inviável, certo? Ser abortado, ou a viabilidade dele reduzida, nasceu, vai morrer logo, vai ser muito fraco. Ou, se ele chega à vida adulta, ele vai ser estéril ou fertilidade reduzida. Ou, se por acaso ele conseguir se reproduzir, os descendentes dele não vão conseguir deixar descendentes. Então, degeneração da F2, certo? Aqui, gente, tem um vídeo só falando dos grandes grupos de seres vivos ao longo dos períodos do nosso planeta. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Ou se no final da aula, se sobrar tempo, a gente resolver os exercícios, a gente pode assistir. Mas eu coloquei mais para vocês verem em casa, porque alguns vestibulares eles usam de cobrar, período pré-cambriano, certo? Essas coisas. A UEL, por exemplo, acho que é a Isabela só que vai fazer o UEL, né? É um vestibular que gosta de cobrar essas coisas. E às vezes no livro nem vem, às vezes só vem como apêndice, certo? Aí no final da aula a gente pode assistir. E falar de evolução humana. O homem veio do macaco? Não, pessoal. O homem, ele não veio do macaco. O homem, ele tem um ancestral em comum com os atuais macacos, certo? Então a resposta é não. A classificação do homem, quando a gente está falando de classificar ele nos grupos taxonômicos, ele vai compartilhar a mesma ordem que os macacos, porque todos nós somos primatas, mas a gente não está na mesma família, a gente não tem o mesmo gênero, a gente não tem a mesma espécie, certo? Nós somos mamíferos, assim como vários outros animais, inclusive os que a gente tem em casa. A Melissa é um mamífero, certo? Tem pelos, glândulas mamárias, diafragma. E nós somos primatas, assim como os macacos.
Quais são as características dos primatas? A presença de mãos e pés capazes de agarrar os galhos das árvores, certo? Com exceção de nós, humanos, a gente não tem mais essa adaptação do nosso pé, a gente perdeu essa adaptação. A gente tem olhos frontais, que fazem a gente conseguir enxergar em profundidade, então a gente consegue saber a distância daqui até ali, por exemplo, na minha cama, eu consigo mais ou menos calcular a distância. A gente tem duas glândulas mamárias, os outros mamíferos eles têm mais, tipo a Melissa. Se eu for contar ali, ela vai ter pelo menos 8, né? Daqui a pouco pega a Melissa, gente, ela tá doente. Tá dormindo ali, não vou pegar agora. Os primatas, eles costumam ter um filhote por gravidez. Tem o polegar opositor com relação aos outros dedos, ó, se vocês estiverem vendo aí, ó, o polegar, ele é ao contrário dos meus dedos. Para quê? Para conseguir segurar as coisas, certo? E quase todos os primatas vão ter unhas, que são esses anexos epidérmicos que são feitos de queratina. Então, aqui uma imagem de todos os primatas. Então, os humanos, os orangotangos, os gorilas. A gente também tem os lêmures, né? Quem assistiu Madagascar aí, viu o Rei Julius, também são todos primatas. Então, quando vai cair a respeito da evolução humana, como eu falei para vocês, gente, nós humanos, a nossa história evolutiva dos hominídeos no geral, ela cada vez muda. Cada vez que acha um fóssil, mudou da árvore filogenética dos humanos. Então, geralmente nos exercícios, você vai precisar saber coisas específicas, porque até os cientistas nem vão saber, porque toda hora muda. Mas você precisa saber analisar as árvores filogenéticas. As árvores filogenéticas, elas sempre vão mostrar um ancestral em comum, sempre de baixo para cima ou da esquerda para a direita, certo? Aqui a gente está vendo um grupo monofilético dos primatas, porque a gente está vendo um ancestral em comum com todos os descendentes, certo? Não deixou nenhum de fora. E a gente está vendo o tempo em anos, aqui do mais antigo para o mais novo, certo? Então, a árvore filogenética, ela sempre vai contar a história evolutiva. E a gente consegue ver aqui aonde se separou os clados, aonde teve especiação evidente. Óbvio que não estão todas as espécies, e sim os grupos, senão ia ter que ter muito mais risquinhos que isso. Mas a gente consegue ver que todos esses primatas, eles surgiram a partir de um mamífero insetívoro que estava presente na Terra há mais ou menos 50 milhões de anos, certo? Então, toda vez aqui que tiver uma separação, quer dizer que ocorreu a cladogênese. Provavelmente, nós, os hominídeos, a gente se separou dos outros macacos porque os nossos ancestrais, eles ficaram separados geograficamente e os macacos, eles acabaram, por exemplo, os chimpanzés, eles acabaram continuando vivendo em grandes florestas, em locais muito verdes. Já os nossos ancestrais, eles acabaram ficando em um local que acabou virando savana. A gente teve que acabar descendo das árvores e indo para essa savana para procurar alimento, porque acabou ficando reduzido esses alimentos. Então, por isso que a nossa evolução provavelmente ficou diferente dos outros grandes primatas, certo? Provavelmente foi por causa disso. Então, se a gente for ver, o último grupo que a gente conseguiu se separar, que é o nosso grupo dos hominídeos, né? Qual foi a última vez que a gente consegue ver bem evidentemente que esses grupos se separaram? Há mais ou menos, se a gente for ver aqui, ó, né, segundo essa árvore filogenética, há mais ou menos uns 8 milhões de anos atrás, 7,5 milhões de anos atrás, certo? Então, isso quer dizer que o grupo dos chimpanzés é o mais próximo do grupo dos hominídeos, certo? É isso que a gente consegue analisar. E qual que é o que se separou primeiro, que a gente aparente mais distante? Os símios do Novo Mundo, certo? Então, os chimpanzés, especificamente os chimpanzés pigmeus, que são os bonobos, eles que têm a aliança genética mais próxima do homem. Por quê? Porque foram os últimos a se separar da gente na nossa árvore filogenética, na nossa história evolutiva. A gente compartilha mais de 90% do nosso DNA com esses chimpanzés, certo?
Então, a gente não surgiu a partir dos chimpanzés, mas a gente teve um ancestral em comum que se separou bem aqui, certo? Então, quais foram as características dos hominídeos que se diferenciam tanto dos outros primatas, como, por exemplo, dos grupos de chimpanzés? Todas as adaptações que fizeram a gente andar de pé. Gente, andar sobre as duas pernas é a coisa que mais diferencia nós dos outros primatas. A gente desenvolveu adaptações que foram selecionadas positivamente para a gente ter a postura ereta e para a gente andar sobre duas pernas. Então, a nossa coluna tem que ter várias curvas, certo? O nosso crânio não é mais fundido com a coluna vertebral, então a gente consegue ampliar os movimentos da cabeça. Nosso quadril, ele é muito menor. Aqui, gente, a gente tem o formato de um quadril de um Australopithecus, que é o fóssil mais antigo que já foi achado até hoje. Nem é o nosso ainda de Homo sapiens. E já olha já a diferença de um quadril de um chimpanzé, certo? Além disso, os nossos dedos dos pés, eles são retos, eles não são opostos aos outros dedos, como, por exemplo, dos orangotangos, porque eles vão viver nas árvores ainda. Nós não, nós vamos caminhar, nós vamos andar, certo? Então, todos os hominídeos, eles são primatas ancestrais dos homens, todos eles apresentavam bipedalismo, certo? Só que eles tinham características que eram mais diferentes da gente. Então, por exemplo, os Australopithecus, eles eram mais pelos, eles eram mais baixinhos. Então, uma das características também que diferencia muito da gente dos outros tipos de hominídeos é o tamanho do nosso cérebro. À medida que foram surgindo organismos mais complexos, o nosso cérebro foi ficando maior. Então, a gente tem um desenvolvimento muito maior do que esses outros hominídeos que existiram, certo? E uma coisa que a gente não pode esquecer também, vários hominídeos surgiram e existiram ao mesmo tempo durante a escala evolutiva. Nós, por exemplo, convivemos durante muito tempo com os neandertais e provavelmente fomos nós que causamos a extinção dos neandertais, inclusive, certo? Os neandertais, gente, só curiosidade, provavelmente não vai ter uma coisa tão específica assim, o tamanho do cérebro deles era um pouquinho maior que o nosso. Só que isso não significa que eles eram mais inteligentes que a gente, é porque eles enxergavam melhor. Então, a área da visão era mais desenvolvida, certo? Mas quando a gente compara o tamanho do nosso cérebro com o tamanho do cérebro de todos os outros hominídeos que já foram achados fósseis até hoje, o nosso cérebro ele é maior, com exceção dos neandertais. Vocês conseguem ver que aqui está até um pouquinho maior, né? Na imagem. Então, os crudes, vocês já devem ter assistido, tem o Crudes 1 e o 2. Ele conta a história de um Homo sapiens que tem uma namorada neandertal, certo? E é legal que mostra todos os animais também que viviam naquela época, as preguiças, né? Os tigres. Não existia dinossauro com humanos, tá, gente? Com os Homo sapiens. Na época dos dinossauros, o único mamífero que existia era um mamífero bem pequenininho. Os outros mamíferos acabaram surgindo depois da extinção desses grandes répteis. E só para finalizar, Homo sapiens significa homem sábio, certo? O nosso volume cerebral é cerca de 1.400 centímetros cúbicos, então muito mais que o dobro, por exemplo, de um Australopithecus, que é o foi o primeiro achado. E nós surgimos na África, provavelmente há 100 mil, entre 100 mil e 200 mil anos atrás, certo? É uma data estimada. Mas lembrando que, à medida que a gente vai achando fósseis, a gente pode descobrir, por exemplo, que a gente pode ser mais antigo, inclusive, do que isso. Aqui, a gente, peguei essa imagem na internet, do TripAdvisor. Isso daqui é uma réplica, tá? Não é nenhum tipo de fóssil verdadeiro, mas de um restaurante que ele fez a réplica, né, da cabeça do Homo sapiens e do Neandertal. Então, o Neandertal ele tinha um crânio bem maior, certo? Até maxila. Ele também era mais baixinho, mais parrudo, igual a mulher mesmo do Cruz, certo? Então, aqui eu coloquei a fonte, né, da imagem, porque eu coloquei a imagem de uma menina que eu nem conheço para vocês compararem mais ou menos o tamanho da cabeça.
certo? Então, aqui, distribuição do Homo sapiens, ele surgiu na África, né? E da África ele foi se espalhando pelos continentes. Bom, pessoal, era isso de evolução. Acredito que a gente vai ter tempo suficiente para a gente conseguir resolver os exercícios. É impressão minha, hoje a aula foi bem mais leve, porque o conteúdo é muito legal. Eu sou suspeita porque eu amo evolução. Eu tenho a tatuagem daquela árvore filogenética do Darwin aqui, gente, inclusive. Né? Eu tô toda assim, né, de fã de evolução hoje, né? Com meu livrinho do Darwin, com a minha blusa de dinossauro. Tudo bem até aqui? Todo mundo me ouvindo? Sim? Bom, pessoal, vocês estão com os exercícios de vocês, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão resolvendo sozinhos, para vocês interpretarem e pensarem sozinhas, e eu estarei aqui para tirar a dúvida de vocês, certo? Não se esqueçam, eu vou mandar um recado depois no grupo, para vocês não esquecerem do simulado, porque agora, então, a gente tem a segunda parte de genética e a aula de hoje, que vai cair nesse simulado número 3. Lembrando que a folhinha de genética, ela estava junto com a da outra aula, por isso que vocês não receberam a folhinha de genética, porque já estava junto com a outra aula. E daí são 25 exercícios que vocês vão fazer no simulado. As instruções são as mesmas, certo? Eu falei que eu não ia mandar de novo as instruções. Vocês determinarem o tempo, irem para um lugar calmo, sem ruído, em que você não precisa ficar parando. Não olhar as respostas na internet, nem nas suas anotações, porque é simulado. Então, a hora de vocês tirarem a dúvida é agora, ou se vocês terminarem de resolver amanhã, ou antes de fazer o simulado, vocês me mandem mensagem, certo? Eu sei que é corrido para todo mundo, né? Vocês estão estudando muito, eu sei que cansa muito estudar EAD, mas tente fazer um esforcinho. Manda mensagem para mim, tá resolvendo os exercícios? Ai, não tô conseguindo resolver esse. Por mais que tenha um gabarito, né, professora? Beleza, tem um gabarito, mas eu não entendi por que é isso, ou não concordo, né? Me manda mensagem. Tem gente que manda mensagem o tempo todo, tem gente que, se eu não ficar perguntando, não manda mensagem. Não precisa ter vergonha. Vocês não me incomodam. Se eu estiver dormindo, eu não vou ver. E se eu estiver ocupado, eu não vou responder na hora. Certo?